Seja louvado o nome do Senhor por sua maravilhosa graça, pelo seu imenso amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Que bom poder estar aqui mais um domingo, primeiro dia da semana, em que nós nos reunimos na casa do Senhor. Esse lugar em que nós temos a liberdade de louvar o seu nome, de adorar o seu nome. Lembro-me muito bem das santas convocações do povo de Deus lá no Velho Testamento. Todas elas. Você percebe em vários textos ali, aos sábados, dia que era reservado de culto, de louvor, de descanso, de adoração particular e pública. A santa convocação tinha como base a adoração a Deus. Vinde, adoremos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é altíssimo. Há um desejo em cada coração, creio eu, nesta manhã, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de bendizer o nome do Senhor. Amém, meu irmão? E nós percebemos isso. Isso é o que nos une. Isso é o que traz ao nosso coração a alegria desse ajuntamento. É a adoração a Deus, é o louvor, é a entrega, apesar da gente. Deus, Ele se faz presente. Isso nós chamamos de bondade, misericórdia de Deus, perdão do Senhor sobre cada um de nós. Irmãos, nesta manhã, nós estaremos trazendo uma palavra pastoral à igreja. Não terá os moldes homiléticos de uma exposição, nem de um sermão, mas será uma palavra pastoral. Deixa-me dizer uma coisa, querido, não há nenhum assunto que nós não podemos tratar na igreja, nenhum. Você entende isso, amém? A impressão que nós temos às vezes é que alguns assuntos são proibidos tratá-los na igreja. Não são, nenhum. Pois todos os assuntos, eles são contemplados na Bíblia, todos, indistintamente, todos eles. E se não fosse assim, nós estaríamos perdidos, porque a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. Nós defendemos isso com muita lisura, com muita sinceridade. Nós somos uma igreja reformada, uma igreja cristã, uma igreja que tem a palavra como base de todas as coisas. E se assim nós a defendemos, nós precisamos de fato entender que a Bíblia, ela não exclui nenhum assunto, nenhum tema, nenhuma proposição. Pelo contrário, a palavra está para descortinar a nossa mente, para nos ensinar, para dirimir dúvidas, para sinalizar para a gente o que devemos fazer enquanto igreja. Palavra. Aí eu tenho dois pedidos a lhe fazer, antes dessa pastoral. Primeiro, é que em nome do Senhor esteja com seu coração aberto. Porque assim como nós pregamos sobre santidade, assim como nós ministramos a igreja sobre santidade, nós também ministramos a igreja sobre a perspectiva política também. Então, esteja com o seu coração aberto. Segunda coisa, por favor, querido, você aqui ou em casa, pegue a sua ideologia política e guarde ela no bolso. Seja qual for, A, B, C, D, seja qual for, guarda ela no bolso. Porque a nossa ideia aqui nesta manhã é trazer uma palavra, uma orientação à igreja, sem nenhum compromisso partidário, nenhum. Nós não temos nenhum compromisso partidário como igreja, nenhum. Nós somos igreja de Cristo, nós temos um reino, e o reino não é desse mundo, e graças a Deus por isso. Nosso reino é celestial. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte: quem merecia o meu voto não vai concorrer à eleição. Sabe quem é Jesus? Ele não concorre à eleição. O meu candidato perfeito, ele não está aqui concorrendo à eleição. O meu candidato perfeito já reina, glória a Deus. O meu candidato perfeito é Senhor. Ele não precisa do meu voto. Mas nós estamos inseridos dentro de um contexto político. Então, querido, dois pedidos: esteja com o seu coração aberto. Segundo pedido, guarda aí a sua carteirinha partidária, seja ela qual for, A, B, C, de qualquer lado, guarda ela aí. Ela não será útil, claro, você estará votando segundo
aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas este é o meu pedido. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus, porque a palavra trata sobre política, querido. Romanos capítulo 13, trata, pastor? Trata. Romanos 13, de 1 a 7. A palavra não exclui nenhum assunto. A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar. O apóstolo Paulo, quando trata sobre a obediência às autoridades, ele está aqui conduzindo a igreja a um comportamento espiritual, bíblico, moderado pelo próprio Deus, dirigido pelo Senhor. Romanos 13, de 1 a 7, diz assim a palavra: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém, meu irmão? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos encontrar na Santa Escritura palavras que norteiam o nosso comportamento. A minha oração nesta manhã, Deus, é que o Senhor possa dirigir os meus lábios, que eu seja boca de Deus nessa pastoral, nessa palavra, que o Senhor possa nos conduzir. Deus, estamos a uma semana de um pleito, os dias são difíceis, são maus, mas uma coisa traz alento ao nosso coração, é que o Senhor está num controle de todas as coisas. E isto inclui o que acontecerá no próximo domingo. O Senhor não perde o controle. Nada pode frustrar os teus planos. Os teus planos são determinados pelo Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, ajuda-nos. Nos dá esclarecimento, nos dá sabedoria, discernimento. E nos abençoa neste tempo aqui em que passaremos. E me ajuda na condução desta pastoral. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, se tem um tema que traz, principalmente nesses dias, transtornos, é justamente o tema política. E qual o papel da igreja frente a esses embates políticos? Deixa eu te dizer inicialmente uma coisa, querido. Afirmar para o teu coração nesta manhã que a igreja não pode ter posição político-partidária, não pode. Eu repito, o nosso reino não é desse mundo. Igreja não pode ter posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não pode ser usado como palanque. Nós não aceitamos essa posição. Nós não entendemos isso como uma orientação bíblica. Nós não podemos defender a tese do voto de cabresto, de compra de votos. Sabe por quê, queridos? Porque nós partimos da base que aqueles que foram alcançados
pela verdade libertadora da palavra são pessoas esclarecidas, ou deveriam ser. Quem esclarece o coração da gente é a palavra. Ela que norteia o nosso comportamento. Ela que dirige os nossos posicionamentos. Nós somos ávidos na afirmação de que a palavra de Deus, ela é norte, ela orienta, mas para alguns assuntos nós colocamos a nossa impressão digital. Eu quero lhe dizer que para nenhum assunto, para nenhum tema, a palavra de Deus pode ser excluída, para nada. Dos temas mais diários aos temas mais complexos. Primeira coisa, inicialmente eu lhe digo, é que nós não defendemos jamais uma posição político-partidária. O nosso reino não é desse mundo, primeira coisa. Segunda coisa que eu quero lhe dizer nesta manhã, querido, é que nós estamos numa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja apartidária. Em nenhum momento, oficialmente, a IPB apresentou ou apresenta qualquer apoio a um partido político. Isso é importante lhe dizer nessa manhã. Quem sabe você está desavisado sobre isso. Em nenhum momento, o Supremo Conselho da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela orienta em seus concílios em geral, que evitem apoio ostensivo a partidos políticos e que as igrejas não cedam seus templos ou locais de culto a Deus para apresentações de cunho político. Esse não é o ambiente, gente. Esse lugar aqui é um ambiente que a palavra de Deus é exposta, mesmo que trate de assuntos políticos. Quem norteia os assuntos políticos é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? É a palavra. Então, irmãos, eu confesso para vocês, esses últimos dias, observando alguns comportamentos de pessoas que se valeram de opiniões de membros ou de pastores individualmente sobre questões político-partidárias, eles não refletem a opinião oficial da igreja a respeito desse assunto. Ninguém responde pela IPB. Nós somos livres, nós somos pessoas pensantes. Há uma pluralidade de pensamento aqui, irmãos. Unidade não é uniformidade, guarde isso no seu coração. Unidade não é uniformidade. Nós discordamos, isso é saudável, isso é válido. Nem sempre aquilo que eu penso, você pensa, e eu não posso forçar a você pensar como eu penso. Nós somos diferentes, nós temos pluralidade em relação a alguns tópicos, alguns temas, mas nós estamos unidos pela mesma causa, pela mesma ideia espiritual que deve reger o coração da gente. Outra coisa, querido, guarda no teu coração. A postura de uma igreja bíblica, centrada na palavra, em relação aos excessos, aos desvios da política, em qualquer tempo da existência humana, deve ser de independência. Guarde isso no seu coração. A postura da igreja deve ser de independência. Por quê, pastor? A igreja tem que ser independente de uma política partidária, porque a igreja precisa exercer o seu papel de voz profética. A igreja só consegue exercer o seu papel de voz profética contra as mazelas desse mundo se essa igreja for independente. Ou seja, há um silogismo nisso. Se ela é independente, ela não é partidária. Mas presta atenção que eu vou lhe dizer. Não ser partidária não é ser apolítica. Há uma diferença nisso. A igreja não pode ser apolítica, mas ela não pode ser partidária. A igreja deve orar pelas autoridades constituídas. A igreja deve honrar as autoridades constituídas. A igreja deve pagar os tributos às autoridades constituídas. Todavia, note bem, querido, a igreja precisa confrontar as autoridades constituídas sempre que elas desviam de seu papel de promover o bem e de coibir o mal. Qual é o papel da igreja? Voz profética. Eu confesso para os irmãos que eu fico muito triste quando a igreja,
em algumas representatividades, perde esse poder de ser voz profética, não por nós, mas o poder nos foi dado pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas de Deus, irmãos. Nós precisamos denunciar o erro, nós precisamos apontar o caminho, nós precisamos dizer não ao pecado. E por que nós afirmamos isso? Afirmamos baseados no que está escrito em Romanos 13, versículo de 1 a 7. É um texto importante na história, que nos fala sobre o papel da igreja frente ao Estado, a nossa responsabilidade dos cidadãos, a fim de que haja de fato ordem e progresso. O texto aqui é claro, eu não vou investir tempo na exposição desse texto, mas o texto afirma de pronto duas verdades, que eu quero que você guarde também no seu coração. Primeiro, é que Deus, olha o que eu vou lhe dizer, não eu, Paulo, Deus é a origem de toda a autoridade constituída, e seja bendito o nome do Senhor para sempre. Deus é a origem de toda autoridade, seja ela eu gostando ou não, é Deus que institui. Seja ela eu concordando ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe o que Paulo quer dizer aqui nesse contexto? Que, irmãos, entendam isso. Paulo diz que não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existem porque foram instituídas por Ele. Então, presta atenção, querido. A primeira coisa que o texto me ensina é que Deus constitui as autoridades. Isso já é uma palavra para o coração da gente. Se Deus que constitui, eu não posso me opor deliberadamente, formalmente à autoridade, porque quando eu faço isso, isso é Bíblia, irmão, eu estou resistindo a Deus. Você entende isso? Sabe por que Faraó foi Faraó? Porque Deus instituiu para ele ser Faraó. Sabe por que Faraó endureceu o coração? Porque foi Deus que endureceu o coração dele. Foi homem, foi sistema. Apesar de estar Faraó inserido em um sistema, foi Deus que colocou ele naquela posição. E diz a palavra que ele mesmo endureceu o coração. Nós devemos respeito àquele que institui todas as coisas. Toda autoridade foi instituída por Deus. Se opor deliberadamente àqueles que foram instituídos por Deus é pecado contra Deus. Palavra de Deus para o teu coração. É pecado, irmão. É ir de encontro àquilo que Deus estabelece. Segunda coisa, Deus estabelece autoridade com propósitos definidos. Definidos. O que, pastor? Do verso 4 ao verso 7, eu não vou expor o texto, porque do verso 4 ao verso 7, ele trata Paulo desses propósitos. Quais são esses propósitos? A promoção do bem e a proibição do mal. Se qualquer homem que foi colocado por Deus como líder, ou vamos pensar na eleição presidencial, como líder do Estado Maior, se qualquer candidato inverter os papéis, ou seja, não promove o bem, sim o mal, e sobretudo coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética e dizer não, submisso à palavra. Não ao seu moto próprio, não porque eu estou inserido de maneira partidária a um grupo, não, querido. O meu posicionamento precisa ser bíblico. Sabe qual era uma frase usada pelos reformadores? Diziam os reformadores: a igreja é a consciência do Estado. Quem é a consciência do Estado? A igreja. Mas a igreja só pode exercer a consciência do Estado se essa igreja não for partidária. A igreja tem que ser voz profética, irmãos. A nossa cartilha não é partidária. A nossa regra de fé e de prática é a palavra. Glória a Deus por isso. A igreja só será a consciência do Estado se a igreja não se conformar com este século. Mas veja, irmãos, não se conformar com este século custará um preço para a gente, alto. Custará um preço. Ela precisa cumprir o seu papel enquanto igreja. Ela precisa apontar o caminho. Ela não pode depender do Estado, mas ela precisa se manter atenta para que as pessoas ocupem os cargos na estrutura do governo ou de governo e sejam alertadas à prática da justiça,
Deus se ofende daquele que não cumpre a verdade, daquele que oprime, daquele que esmaga, daquele que promove tudo aquilo que não ressalta aquilo estabelecido pela palavra de Deus. Então, dito isso, irmãos, gera, pelo menos no meu coração, alguns questionamentos. Pastor, qual deve ser a posição da igreja frente a um momento de eleição, de política, do exercício democrático? Eu queria aqui apontar algumas diretrizes para a gente. Como devo votar? Meu papel como líder de vocês é apontar, não candidatos, mas princípios absolutos que norteiam a igreja. Eu preciso, como líder, não me calar, não ter preconceito com alguns temas. Não posso fazer isso. Eu tenho responsabilidade diante de Deus, não diante de homens. E eu quero lhe dizer aqui que eu não tenho nenhum compromisso com os homens, eu tenho um compromisso com Deus. Eu preciso honrar a Deus. Deus me colocou nessa posição para ser voz profética, não para proferir aquilo que, quem sabe, os teus ouvidos desejam ouvir nessa manhã, mas eu estou aqui para proferir aquilo que Deus coloca no nosso coração à luz da palavra. Qual deve ser o meu papel? Eu alertei a igreja para o que o texto nos diz, que a igreja fala sobre política não partidária. A igreja fala sobre autoridade, a igreja fala sobre obediência, a igreja fala sobre o papel dessa autoridade, a igreja fala sobre os valores daqueles que exercem autoridade. Então, como nós devemos votar, irmãos? E aí, irmãos, lembrem-se, eu fiz um pedido a vocês: pega aí a tua carteirinha partidária e guarda no bolso. Eu, se fosse você, eu jogava fora, mas guarda no bolso aí, na bênção, na paz. Qual deve ser o meu papel enquanto igreja? Como crente, eu voto e preciso voltar alicerçado naquilo que eu creio. Eu vou repetir: eu preciso voltar alicerçado naquilo que eu creio. Valores que são absolutos, verdades que são absolutas. No que você crê, pastor? Eu vou lhe dizer nessa manhã. Eu creio na família. Família é projeto de Deus, aleluia. Eu sou contra o aborto. Como crente, eu defendo a valorização do casamento. Eu sou contra a revitalização dos costumes. Eu tenho uma postura e um compromisso enquanto igreja de Cristo fundamentado no amor ao próximo. Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, e isto inclui no cuidado dos desassistidos socialmente. Eu preciso amar o próximo em nome de Jesus. Eu sou a favor, querido, do compromisso como crente da justiça social, como o bem-estar do povo. Eu sou contra a miséria, a pobreza. Eu preciso promover, enquanto crente, na minha postura, a eliminação da miséria e da pobreza. Eu preciso defender, como crente, a igualdade dos homens em todos os lugares, níveis e situações. Eu preciso amar esse próximo, independentemente de sua idade, de sua condição social, intelectual, se ele é douto, se ele não é preparado. Eu preciso amar, eu preciso promover, eu preciso ser um mantenedor da paz entre os homens. Eu sou contra a discórdia, eu sou um promotor da harmonia. Eu preciso promover isso em casa, na igreja, na sociedade. Eu preciso promover isso enquanto comunidade de Cristo no mundo, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado, em nome do Senhor. Alguém pode dizer: pastor, como encontrar esse candidato? Ora ao Senhor. Nós temos uma semana até o pleito. Tem muita gente que vota, e repito, irmãos, nós temos uma pluralidade aqui de pensamentos. Nós somos pessoas capacitadas por Deus, nós pensamos. Nós não somos apenas promotores de frases prontas, longe de mim isso. Frases prontas, mas todo mundo está dizendo isso. Pense, reflita. Eu não sei, há uma cultura que eu me preocupo muito das pessoas não pesquisar o plano de governo dos candidatos. É o que estão dizendo na mídia. Pesquise, querido, leia sobre isso.
Você tem uma semana para... Você tem responsabilidade social, querido. Nós temos uma semana. Se você não fez isso, pega lá o plano de governo de cada partido e vai estudar, vai ler. Vai entender por que você vota nesse candidato. Eu voto por isso. Tenha convicção do seu voto, porque no voto nós estamos dizendo ao Senhor Deus: Deus, estou fazendo isso com a minha convicção, alicerçado em Tua palavra. Porque se tem uma máxima que eu levo na minha vida, é quando a verdade é pregada e ministrada e orientada, eu não preciso fazer campanha contra a mentira. As coisas acontecem naturalmente, porque Deus é a verdade. E João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você crê nisso, eu creio, diga amém. É a palavra que é a verdade, é a palavra. E aí, querido, nós precisamos entender que nós temos compromissos de lutar contra a corrupção, mas só será possível lutarmos contra a corrupção se a igreja se manter independente de qualquer partido, sem ligações com o Estado. Repito, eu quero ser redundante nisso: a igreja não tem que se meter em política partidária. A igreja é voz profética para a glória de Deus. Voz profética. Nós estamos aqui para denunciar o erro. Alguém disse assim: pastor, igreja não se mete nisso, está denunciando o erro. Você desconhece a palavra. Houve um homem chamado Daniel, para quem conhece a Bíblia sabe, profeta judeu. E sabe o que Daniel fez? Daniel exerceu forte influência sobre o governo da Babilônia. É só você ler o livro de Daniel, especificamente o que está escrito em Daniel capítulo 4, versículo 27. Ele denunciou o reino da Babilônia. Ele foi voz profética. A igreja não pode ter medo disso, porque, irmãos, há uma profecia para a igreja será perseguida. Nós precisamos denunciar, nós precisamos defender os nossos princípios e valores. Eu repito, querido, nós precisamos defender aquilo que a Bíblia defende e exalta e coloca, irmãos, para a glória de Deus. Nós somos uma igreja bíblica para a glória de Deus, aleluia. Eu repito, nosso voto é falho, humano. Repito, quem deveria receber o meu voto não está concorrendo à eleição. O meu reino não é desse mundo. Mas eu preciso exercer a minha cidadania. Eu preciso apontar através do meu voto e promover aquilo que a Bíblia, de maneira muito sábia, tem promovido, meus irmãos. Sabe qual é a minha preocupação enquanto pastor? É quando uma comunidade, irmãos, eu não me refiro à IPF apenas, à Igreja de Cristo. Isso é visível. Vai para as redes sociais. Eu iniciei essa palavra dizendo, essa pastoral dizendo, nós temos uma pluralidade de ideias, de pensamentos, de voto. Eu quero lhe dizer, se você vota na direita, você não é mais santo que quem vota na esquerda. Se você vota na esquerda, você não é mais santo do que quem vota na direita. Irmãos, entendam isso em nome de Jesus. Não se mede nível de espiritualidade quando há uma escolha, há um partido, há um viés político que é falho. Irmãos, o reino perfeito não é desse mundo. E glória a Deus por isso. O reino perfeito não está nesse mundo. Eu preciso entender isso. Isso não poderia nos dividir, irmãos, mas para nossa tristeza tem dividido, tem fracionado. Tem crente que não fala com crente, tem família brigada por isso, famílias brigadas. Irmãos, entendam isso. Eu estava meditando na palavra e olhando principalmente aquilo que a cruz promove, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando Paulo, lá no capítulo 2, vai comigo, lá de Efésios, vai comigo, Efésios 2. Efésios capítulo 2. Paulo traz uma palavra de unidade. E Paulo vai tratar sobre que os gentios, irmãos, gentios
gentios e judeus foram unidos pela palavra da cruz. Olha o verso 14, vamos ler juntos? Efésios 2, versículo 14, palavra de Deus, vamos ler bem forte, toda igreja. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Vamos repetir mais uma vez bem forte, irmãos. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Você crê nessa palavra, amém, meu irmão? E por que a igreja, ou membros de igrejas evangélicas, estão promovendo a separação? Porque pensam diferente? Porque pensam de forma diferente? Qual o problema disso, irmãos? Vocês percebem que há alguma força muito maior, é espiritual, irmãos. Nós somos seres espirituais. Há uma força muito maior que está tentando promover a facção, a fração. É interessante quando Paulo pega aqui o exemplo dos gentios e judeus, divididos, separados, socialmente, etnicamente, espiritualmente, e Paulo de maneira muito sábia irá dizer, eles foram unidos pela cruz, eles foram unidos pela graça. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, que eu não posso ser um promotor da divisão em nosso meio, eu não posso ser um promotor da briga, eu posso discordar de um irmão em Cristo, mas eu o amo em Cristo Jesus. Eu não posso me sentir mais espiritual do que ele. Eu sou unido pela cruz de Cristo, apesar das minhas mazelas e deficiências. Nós somos finitos e falhos, mas há um Deus que ama a sua igreja, e essa igreja, note bem, querido, de fato haverá um momento que será perseguida, mas nós estaremos firmes naquele que é a rocha, Cristo Jesus, aleluia. Mas pastor, qual deve ser a minha postura? A sua postura deve ser bíblica. Vote alicerçado na promoção da Escritura. Eu me preocupo muito, irmãos, essa cultura politicamente, é uma palavra tão usada que até cansa, politicamente polarizada. E aí eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que existem irmãos sinceros e verdadeiros, piedosos, que discordam politicamente de outros irmãos. Isso é factível dentro da igreja, isso é normal, irmãos. O grande problema é quando nós usamos os nossos posicionamentos políticos para afastarmos uns dos outros. Isso não pode acontecer. Eu estou aqui como voz profética, como boca de Deus para lhe dizer, esse lugar, a igreja de Cristo, aqui ou acolá, é lugar de paz, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por essa palavra? É paz. Nós somos promotores da paz. Romanos 14 diz, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não necessariamente concorde com eles, não necessariamente subscreva os seus princípios políticos, não necessariamente concordem com eles, mas promovam a paz. O nosso reino é maior do que esse reino, a glória é maior do que a glória dos homens. Aquilo que Deus tem feito por mim e por você é muito maior. Desapegue, meu irmão, em nome de Jesus, porque haverá um dia que Cristo irá voltar sobre as nuvens com poder e glória, aleluia. Sabe quem fica? Quem é fiel a Deus. Sabe quem sobe? Fica não. Quem é fiel a Deus. Mas eu lhe digo com muita paz no meu coração, que nesses dias maus, em que o amor de muitos tem esfriado, tem gente que está nem preocupado em dividir relacionamentos, tem gente que está nem preocupado em promover discórdias no seio da igreja. Nesses dias difíceis, nós precisamos pedir graça ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando o texto diz que Deus já fez e derribou a parede que nos separava, eu entendo que Ele já derrubou tudo que nos separava, tudo. Repito, unidade,
não é uniformidade. Eu penso diferente em você, querido. Em algum momento eu vou pensar e não vou concordar com você, mas eu faço isso com amor. E se você discorda de mim ou dos meus posicionamentos, faça isso com amor, com misericórdia, com graça. Mas eu reitero e concluo dizendo isso. Todo aquele que se apresente como candidato e seja contrário aos meus princípios bíblicos, eu vou dizer não. Em nome de Jesus, não. O meu compromisso não é com homens. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Como devo votar? A síntese é simples. Penso eu. Você já orou? Você já colocou o seu coração diante de Deus? Você já dobrou seu joelho para fazer isso? Eu conheço muita gente ávida, rápida, as redes sociais, pessoas que brigam ali, que são rápidas nos dedos, que postam, que defendem com muita avidez o seu candidato, o seu partido, mas eu não quero aqui me colocar na posição de juiz, longe de mim, mas muitos deles, em nenhum momento dobrou os joelhos, orou, consultou a palavra, disse: Deus, me ajuda. Eu quero deixar um exercício para a igreja. Como deve votar? Faça levantamento dos princípios que precisam reger a sociedade. A Bíblia tem, irmãos. Princípios familiares, princípios culturais, princípios sociais, sobretudo princípios espirituais, porque tudo vem a reboque aqui. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual o comportamento da família, qual o comportamento da sociedade, o que deve ser ensinado, tudo está na Bíblia, irmãos. Tudo está na Bíblia. Há um candidato que não subscreve esses princípios. Eu não quero ele. Acabou, irmãos. Eu preciso olhar para a palavra. Eu preciso amar a palavra. O meu amor à palavra deve suplantar o meu amor a todo e qualquer candidato. A palavra é a minha única regra de fé e prática em nome de Jesus. É como se Paulo dissesse assim, quando fala Deus fez e quebrou o muro da separação. É como Paulo estivesse dizendo aos judeus e gentios: há uma força motriz maior do que os conceitos que já estão pré-estabelecidos no coração de vocês. Esse amor é Cristo. A cruz de Cristo rompe qualquer barreira em nome de Jesus. Amém, meu irmão? É interessante, palavra dita, orientação ministrada. Há uma luta de pensamentos em cada cabeça aqui. Eu vejo isso pelos semblantes. O que é que eu devo fazer? O que é que o pastor quer dizer? Qual a posição? Você é sábio. Você é crente. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Fato é, irmãos, e glória a Deus por isso, jamais, enquanto estivermos aqui pastoreando, jamais esse púlpito será usado como um palanque, jamais, em nome de Jesus. Não sabemos o que acontecerá futuramente, mas jamais. Porque esse lugar aqui, e tem sido assim há muitos anos, tem sido uma tribuna, em que o que rege o coração da igreja é a palavra em nome de Jesus. E assim será. Como devo votar? Palavra. Haverá um momento em que essa palavra vai de encontro aos teus conceitos políticos. Rejeite eles. Rejeite esses conceitos políticos. E é muito prático isso, irmãos. Quero ser bastante enfático para a gente concluir aqui essa pastoral. Você olha para a palavra e há um candidato que não defende essa palavra. E aí, irmãos, deixa eu deixar bem claro aqui. Nós não estamos votando no dia 2 em nenhum pastor. Tá, irmãos, de uma igreja? Você entende isso? Amém? O amém foi pequeno, mas você entendeu. Não é pastor que está votando. Você está votando no líder do Estado maior. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o crente querendo votar em pastor. Se é pastor, não é candidato. Pastor está pastoreando um rebanho de ovelhas. Pastor é pastor de ovelhas, não de um estado maior. Eu creio que há pessoas com chamados específicos. Outra coisa, não é debate aqui.
Mas pastor tem que estar sentindo o cheiro de ovelha. Pastor tem que estar no rebanho cuidando de ovelhas. Então, pastor, o senhor é contra pastor ser candidato? Ou é candidato ou é pastor, meu irmão. Uma coisa ou outra. Incongruente. Pastor foi chamado para pastorear. Agora, eu não estou votando em pastor, estou votando em um líder do Estado maior. Mas eu não posso votar nesse líder quando ele é alguém descomprometido com os valores e princípios que eu defendo enquanto crente. Eu sou crente, irmão. Eu preciso voltar alicerçado nos meus princípios. Repito, eu defendo a minha família, em nome de Jesus. Eu defendo os princípios e valores éticos. Eu defendo que família foi constituída por Deus. Eu defendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu defendo justiça social. Eu sou contra a miséria. Tudo isso, irmãos. Quando você coloca na balança, você precisa entender: Deus me ajuda em quem devo votar. Eu creio, irmãos, que Deus haverá de nos orientar. E eu tenho uma palavra final para a gente. Dia 2, à noite, nós não teremos culto pela manhã, mas dia 2 nós estaremos aqui, 18 horas. Independentemente do resultado, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque tem crente que quando recebe o resultado da eleição fica triste. Não entendo, irmãos. É normal até ficar surpreso, quem sabe, mas triste, deixar de louvar a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor Deus. Nosso compromisso é adorar a Deus, é corresponder à santa convocação. Essa é a palavra de Deus para o coração da igreja, essa orientação bíblica, e que Deus aplique essa palavra ao coração da gente, em nome de Jesus. Amém, querido?